seja muito bem-vindo ao canal Bem Dito, um canal que tem como lema Fala Fácil que eu entendo. E nós estamos na última lição da série Corpo, Alma e Espírito. E nessa última lição nós vamos responder a uma pergunta: para que vivemos? Qual é a intenção? Qual o propósito de Deus ao permitir que nós viéssemos ao mundo? Uma coisa é certa: se você está aí, se eu estou aqui, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Deus não faz nada sem propósito. Significa, por dedução, que Deus tem um propósito para a minha vida e tem um propósito também para a sua vida. Nós não somos um acidente de percurso, tá? Nós não somos um acidente de percurso. Você pode ser filho de uma mãe solteira, você pode ser filho de pais separados, você pode dizer assim, melhor que eu não tivesse nascido, ou quem sabe está até querendo morrer, né? Lá no seu coração acaba brigando um desejo de morte porque você diz assim, para que eu nasci, né? Estou aqui, parece que eu sou um estorvo para todo mundo. Não é. Se você está sendo conservado em vida, a Bíblia diz que Deus conserva em vida aqueles a quem Ele tem um propósito. O Salmo 139 é um excelente salmo para a gente poder diluir essa ideia, ver diluída essa ideia, quando o salmista coloca que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, era Deus quem estava lá entretecendo a gente. Nós não somos simplesmente obra de um homem e uma mulher que fizeram sexo e a gente nasceu. Absolutamente. Deus tinha um propósito nisso. Sempre há o dedo de Deus. É Deus quem dá a corda no nosso coração para ele dar a primeira batidinha. E ali no ventre da nossa mãe, Deus foi nos acompanhando e nos acompanha até hoje. Estejamos nós servindo a Ele ou não, o Senhor acompanha cada ser humano, cada um dos mais de 7 bilhões de pessoas que habitam esse planeta, o Senhor acompanha a cada uma. Eu mesma tive a grata surpresa de uma vez a minha mãe falar para mim assim que ela não me queria. Eu sou a 8ª filha, né, dos meus pais. E já tinha tanto filho, e a minha mãe disse que quando ela falou para o meu pai que ela estava grávida, ele falou assim, dá um jeito nisso, já tem filho demais aqui, não quero filho mais não. E a minha mãe já havia se convertido, meu pai não, mas a minha mãe já havia se convertido. Então ela falou assim, olha, eu não vou mexer com isso, não vou tomar remédio, não vou fazer nada, porque se está aqui é porque Deus permitiu, e eu vou criar meu filho, queira você ou não queira. Aí meu pai largou para lá e a minha mãe, né, seguiu com a gravidez. E daí eu nasci. Meu pai não gostava de me pegar no colo, porque diz ele que parecia um trapinho, uma tripinha assim. Eu era muito magra com os meus apenas 3,7 kg, porque os meus irmãos eram todos grandes, meu pai pegava e enchia o braço. E eu era muito magrelinha com 3,9 kg, né, e 700 gramas. Eu era muito magrelinha, meu pai não gostava de me pegar. Aí olhou lá, mais uma menina, eu tinha morrido 2, nós estávamos em 6, tinha 3 homens e 2 meninas, eu era a terceira menina, eu sou a caçula, né? Sou a mais nova lá em casa. E aí meu pai olhava assim, ele mesmo me contou, olhava pra mim assim em cima da cama, aquela coisinha assim, ele disse que não gostava nem de pegar, porque parecia que ia quebrar, meu pai era muito forte, parecia que ia quebrar, e me largava pra lá. E aí, quando eu fiz 1 ano e pouco, eles começaram a ficar preocupados porque eu não falava. Então eles começaram a ficar preocupados por meu atraso na fala, né? E ficaram atentos e tal, mas aí diz que quando foi acho que 1 ano e 8 meses, mais ou menos, eu disparei a falar. E aí disse meu pai, não parou mais, né? Disparei a falar. E aí o meu pai se tornou o meu maior fã. Meu pai faleceu, eu tinha 29 anos, e o meu pai era assim, um fã meu. Pensa num pai fã, era ele. E eu fui assim uma pessoa apaixonada pelo meu pai por mim, a gente teve um relacionamento muito bom. E a minha mãe ainda viveu até agora, 2015, quando ela faleceu, e ela dizia assim para mim, minha filha, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ter deixado você viver, porque agora na minha velhice, como você me ajuda, né? Enfim, agora, né, meio que no final da história, eu percebo, olhando para trás, que Deus cuidou de mim. E teria várias coisas para contar para vocês de como Deus cuidou de mim. Por quê? Porque Deus tinha e tem um propósito na minha vida. Então, Deus ama você, tem um propósito na sua vida, então não há razão para a gente não
não querer viver. Muito pelo contrário. Nós precisamos amar a vida e vivê-la sempre para a glória de Deus. Então, baseado nisso, sabendo que Deus tem um propósito para nós, que nós vivemos para cumprir um propósito que Deus pré-estabeleceu para nós não devemos nos deter em ser um poço de amargura, um poço de mágoa, um poço de rancor, de culpa, sabe, desse monte de coisas ruins. A gente deve pedir ao Senhor que nos limpe disso, que tire isso de nós e que cumpra em nós o propósito para o qual Ele nos designou. Assim como Maria, né, quando ela recebeu a notícia que ela ia ter Jesus, que ela ia estar grávida do Filho de Deus, ela falou assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Que nós possamos dizer a mesma coisa. A gente não vai mais ter esse tipo de plano no mundo, mas tem outros, milhares de outros planos que Deus vem desenvolvendo no mundo, do qual nós fazemos parte, do qual Ele conta conosco para a execução desses planos. Então nós precisamos dizer ao Senhor também: Senhor, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim o teu propósito, e deixar-nos usar pelo Senhor e não ficar, sabe, igual Mar Morto. Tem uma ilustração que eu até poderia ter trazido para vocês aqui, um mapa da Palestina, mas eu gosto de usar a imaginação. A Palestina é um mapa muito simples, né? Que a gente tem o mar Mediterrâneo aqui, do lado de cá, e aqui no centro é só isso o mapa. Você faz uma coisinha aqui, nesse chifrinho é o Monte Horebe, né? E daí tem todo, e aqui é o mar, e aqui é a terra. Então lá em cima tem o Mar da Galileia, aí vem o Rio Jordão que desce sinuoso, e aí chega aqui embaixo, tem o Mar Morto, né? O Mar da Galileia, né? Eu tive a honra e a oportunidade maravilhosa de estar lá por 2 vezes. O Mar da Galileia é um lago muito grande, mas é chamado também de mar. Ele é vivo. Por que ele é vivo? Porque ele recebe água, processa ali e desemboca no Rio Jordão. E o Rio Jordão vem trazendo essa água que ele recebe do Mar da Galileia e desemboca no Mar Morto. Só que o Mar Morto é morto, né? Eu não sei nadar e boiei lá no Mar Morto. Significa que a salinidade é tão alta, né? O grau de salinidade é tão alto que a gente não consegue afundar. E como o próprio nome diz, ele é morto porque ele recebe e não dá. Entendeu? Ele só recebe aquela água, aquilo ali vai evaporando praticamente e ele não distribui. Então tem gente que é desse jeito, recebe as coisas do Senhor, porque Deus abençoa a gente todos os dias. Todos os dias Deus dá pra gente algumas coisas que a gente às vezes passa batido, mas são bênçãos que Deus está liberando para nós. Às vezes até de uma forma distorcida, no sentido assim de que é uma coisa que a gente acha que é ruim e a gente só vai compreender que é bênção quando chegar lá na frente. Mas todos os dias Deus nos abençoa. Todos os dias Deus libera coisas novas para nós. O que nós temos que fazer com isso? Guardar? Igual o Mar Morto, ser um poço de amargura? Não! A gente tem que repartir com outros, né? A gente tem que dividir, a gente tem que compartilhar, a gente tem que ser uma pessoa de um convívio harmonioso nesse mundão que Deus nos colocou, com um propósito, né? Então a gente recebe, igual o Mar da Galileia, processa e distribui. Para quê? Para que a gente sempre esteja recebendo coisa nova. As águas do Mar da Galileia estão sempre renovadas, lá tem vida, tem peixe, tem tudo, né? Por quê? Porque ela recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. O Rio Jordão, ele vem correndo também, sempre com águas novas, mas o Mar Morto recebe, fica para ele, por isso ele é um mar morto. Então a gente não pode ser, como eu disse, esse poço de amargura, de rancor, mas nós devemos procurar qual é o sentido da nossa vida. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser cidadãos do reino de Deus. Esse reino de Deus, ele tem regras próprias, estabelecidas por Deus. Como é que são essas regras? Jesus colocou muitas delas ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Ele coloca o reino de Deus é semelhante a, porque o reino dos céus, porque o reino de Deus, ele vai falando ali.
Ele vai colocando as regras. Não é como aqui no mundo. As coisas não são como aqui no mundo. Ele nos dá o privilégio de sermos participantes do seu reino, para que nós conheçamos, aceitemos e cumpramos as regras do reino, para que nós tenhamos nesse mundo um jeito diferenciado de viver. Por quê? Porque antes de o reino de Deus ser espalhado no mundo, ele é implantado na nossa vida. Jesus disse, o reino de Deus chegou até vocês. Como que chegou se a gente não está vendo nada? A gente não está vendo nada porque o reino de Deus é invisível. Ele é estabelecido dentro da minha vida, dentro da sua vida, dentro da vida do outro. Ou seja, o reino de Deus está aqui na terra, implantado na vida de todos aqueles que já receberam Jesus no seu coração, que são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Todos esses já têm em si implantado o reino de Deus. Agora, uma vez cidadãos do reino de Deus, nós temos regras diferenciadas. O nosso padrão de vida é diferenciado, Como amar o inimigo, não julgar, não olhar para o sexo oposto com intenção impura, orar pelos nossos inimigos, ter uma justiça diferenciada acima da média. Tudo isso são regras que Jesus deixou para que nós cumpramos, para que nós sejamos identificados como cidadãos do reino de Deus. Então, para que nós vivemos? Nós nascemos com a permissão de Deus para receber a Jesus primeiramente, como ele diz lá em João, capítulo 1, ele diz que nós não nascemos da vontade da carne e nem do sangue, mas da vontade de Deus. Então nós não somos fruto simplesmente da união de um homem e uma mulher. Nós somos fruto da vontade de Deus, que usou esse homem e essa mulher para que nós viéssemos ao mundo para cumprir os seus propósitos eternos. E quais são esses propósitos? É que nós recebamos Jesus na nossa vida, no nosso coração, sejamos salvos, alcancemos a salvação pela graça de Deus, a partir daí nos tornemos cidadãos do reino de Deus, conheçamos as regras do reino, vivamos de acordo com essas regras e influenciemos ao mundo, que nós vivemos. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, é assim que a gente tem que ser. A gente vai salgando a podridão que há no mundo por causa de tanto pecado, tantas coisas ruins que acontecem, que chegam às narinas de Deus como o cheiro de uma carne podre. Então nós somos esse sal que vai implantando o reino de Deus, comunicando o reino de Deus, implantando ele nas vidas. Para quê? Para que mais pessoas venham para Cristo, mais pessoas cumpram o propósito para o qual elas nasceram. Então a gente não está aqui por acaso e cada um de nós temos um propósito, Inclusive isso está muito claro lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, quando ele diz que não foi com ouro, nem com prata e nem coisa corruptível alguma desse mundo que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. Sabe aquela vida de pecado? Aí ele continua dizendo, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro puro, de um cordeiro imaculado. Foi esse o preço pago pela nossa redenção, para que nós adquiríssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, para que nós adquiríssemos o direito de sermos cidadãos, para implantar assim o reino de Deus aqui na terra, através de comunicar Jesus para outras vidas, E depois, na mesma carta, no capítulo 2, versículo 9, ele fala que nós somos um sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que nós nos santifiquemos e proclamemos o reino daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa função. Então, para que nós vivemos? Para que você vive? O que você está fazendo aí? Para que eu estou fazendo aqui? Eu estou cumprindo um propósito para o qual Deus me chamou. E você? Está cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou? Se você ainda não está, você precisa entrar por esse caminho. Receber Jesus, ser cidadão do reino e entender onde é que Deus quer que você atue nesse reino, divulgando, proclamando, como diz lá em 1 Pedro 2,9, as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor te abençoe.
tá? E a gente agora vai lá no WhatsApp, que eu tenho uma dinâmica lá para que você possa implementar isso, fixar, né, esse ensino no seu grupo. E espero você lá e até a próxima sessão de estudos. Esse é o último, é a lição do número 13. Pelo que eu estou sabendo, a gente está organizando aqui, mas parece que nós vamos entrar numa série de estudos sobre o Espírito Santo de Deus. Será maravilhoso falar sobre essa pessoa incrível que nos acompanha 24 horas por dia e nos fortalece, nos capacita a sermos a pessoa que Deus quer que nós sejamos. Que o Senhor te abençoe e até a próxima série de estudos, se Deus quiser.